Você acredita em fantasmas? E em duendes? Esse estranho caso que vou contar hoje se passou em Buenos Aires, capital da Argentina, mais especificamente ao sul da cidade, no bairro La Boca, que é considerado o berço da história portenha e um dos pontos mais emblemáticos de Buenos Aires. La Boca é o bairro mais antigo da cidade. Se originou a partir da construção de um porto no Rio de la Plata e foi o primeiro lar de diversos imigrantes, principalmente espanhóis e italianos. Atualmente, o bairro é um dos pontos turísticos mais procurados pelos estrangeiros que visitam Buenos Aires, não só pela sua antiguidade e diversidade cultural, mas principalmente pelo fato de que nesse bairro está localizado o famoso estádio Alberto José Armando, mais popularmente conhecido por La Bombonera, estádio do Clube Atlético Boca Juniors. Mas esse pitoresco bairro também esconde uma misteriosa e intrigante história. Na avenida principal, bem no confrontamento das ruas Almirante Brau com Venceslau Villafani e Benito Pérez Galdós, há uma casa que mais parece com um pequeno castelo de estilo catalão, com uma imponente torre cuja história diz ser habitada por duendes maléficos e pelo fantasma de uma artista. Essa história é muito conhecida na região e aguça a curiosidade dos turistas. Tudo começou em meados de 1910. Na época, havia em Buenos Aires uma mulher chamada Maria Luísa Albert Arnault. Essa mulher tinha uma fazenda em Haut, província de Buenos Aires, composta por milhares de hectares de terra, onde desempenhava atividade agrícola que gerava muitos lucros e fazia da senhora Albert Arnault uma das pessoas mais ricas da região. O sobrenome francês dela sugere que sua família morava na região francesa, mas na realidade os seus pais e avós vieram de uma localidade na Catalunha, na Espanha, nos Pirineus que fazem fronteira com a França. Um dia, o empresário lhe ofereceu um pedaço de terra no bairro de La Boca e sugeriu investir em construções, pois o bairro estava crescendo devido ao assentamento de imigrantes que ali acontecia. Albert gostou da ideia e de imediato comprou o terreno na avenida principal com o intuito de construir uma habitação coletiva e testar se o negócio imobiliário lhe renderia o esperado. Então, após a compra, a senhora contratou os serviços do famoso arquiteto Guilhermo Álvares, precursor do modernismo na cidade de Buenos Aires. A senhora Albert amava sua descendência catalã e, prezando por isso, pediu a Guilhermo que a construção tivesse influências catalãs. E assim foi. Inspirado no estilo catalão, ele construiu uma moderna habitação coletiva. Quando o prédio foi concluído, a proprietária ficou tão surpresa com a construção que decidiu mudar os planos e se mudar para lá, desistindo do negócio inicial que era de alugar os quartos. Foi assim que ela deixou a sua mansão no centro da cidade e levou suas coisas e criados para o prédio da Avenida Almirante Brown. Mas, como se já não bastasse o prédio em estilo catalão, a senhora Albert, completamente encantada pelo castelo, comprou diversos móveis e artigos de decoração da Catalunha, além de plantas da região ibérica, e mandou trazer especialmente para sua nova casa. Então, amobiliou e decorou tudo com objetos daquele local. Em todas as varandas, ela colocou plantas exóticas da Catalunha, porém, entre as plantas, apareceram alguns fungos característicos da Espanha, identificado apenas como sendo cogumelos. Porém, entre as várias espécies, algumas são comestíveis e outras são venenosas, até mesmo alucinógenas. Com o passar do tempo morando no prédio, pouco a pouco, os criados foram a deixando, alegando que não queriam mais trabalhar naquele lugar. Até que algum tempo depois, algumas versões falam que cerca de 1 ano depois, a própria senhora Albert com seus criados se mudaram misteriosamente dali. Durante o ano em que ali permaneceram, os vizinhos reclamavam muito do barulho vindo da torre. Eles alegaram ouvir constantemente gritos da mulher e até mesmo de seus criados, até que um certo dia, após um assustador grito de pavor, eles finalmente a ouviram dizer que ia sair, pois não aguentava mais aquele lugar. Então, foi morar no campo, em Haut, e não mais se ouvia falar dela. Albert, em sua rápida saída, deixou a venda do edifício para um agente imobiliário da região, que dividiu a estrutura em apartamentos e transformou-a em uma casa de aluguel coletiva. Foi assim que a Casa da Torre passou a ter inquilinos. A maioria dos que moravam no bairro La Boca na época eram imigrantes ou artistas, que gostavam muito do local por possuir um estilo boêmio, com muitos bares. Inclusive, artistas brilhantes da cultura de Buenos Aires surgiram por lá, como Benito Quinquela Martin. O último andar do edifício foi alugado por Clementina, uma pintora de estilo clássico que montou o seu ateliê no andar superior do seu apartamento, ou seja, na torre. Ela era uma mulher bonita e gentil, com cabelos longos, alegre e muito querida por todos.
Ela passava o dia todo na torre que fez de ateliê, tinha o hábito de tomar um café da tarde no bar à frente e gostava muito de ler. Dizem que todos a admiravam, não apenas pela sua beleza, como também pelo seu jeito de ser. Além de pintar, Clementine estudava História da Arte na faculdade. Ela veio de Venado Tuerto, seu pai era um fazendeiro que custeava sua moradia em Buenos Aires e seu estudo. Clementine era uma mulher de muitos amigos. De vez em quando fazia reuniões de artistas em sua casa. Um dia, em uma dessas reuniões, lhe foi apresentada uma jornalista chamada Eleonora, que quis fazer uma reportagem com ela, já que Clementine era uma pintora já conhecida no meio artístico, tendo várias de suas pinturas já exibidas em importantes eventos e galerias da cidade. No dia marcado, Clementine e Eleonora subiram ao ateliê, onde estavam suas pinturas prontas e algumas em preparação. O local era bastante claro, entrava muita luz, o que permitia observar bem. Enquanto conversavam, a jornalista tirou fotos das pinturas porque queria acompanhar a nota do jornal com as fotografias da arte de Clementine. Tudo ocorreu normalmente, porém, nos dias seguintes à entrevista, uma série de eventos misteriosos começou a se desencadear na torre. Uma noite, os vizinhos ouviram gritos de medo e pavor vindos de lá. Porém, dessa vez, os fatos não ficaram apenas nos gritos. Culminou com Clementine se jogando pela janela, o que causou sua morte. O bairro ficou chocado. A explicação da morte de Clementine dada pela polícia foi de que ela realmente teria tirado sua própria vida. Porém, para muitos foi uma tragédia sem explicação, já que ninguém encontrava razões para essa atitude. Nada sugeria que Clementine pudesse tomar essa decisão, visto que ela era uma mulher muito alegre, com um futuro brilhante, e seus amigos diziam que ela estava muito animada com a pintura que estava prestes a terminar. E era uma pintura que levou anos para ser concluída. Estava agora em etapa final, e ela acreditava que seria o grande trabalho da sua vida. Enfim, todos lamentaram uma precoce perda, e passado alguns dias, a jornalista Eleonora recebeu as fotografias das pinturas de Clementine que ela havia enviado para revelar. Quando Eleonora viu as fotos, para seu espanto, em uma delas, especificamente na foto da pintura que estava sendo concluída, uma imagem arrepiante aparecia. Eram 3 duendes horripilantes que cercavam uma pintura. Surpresa, sem entender o que poderia ser, já que aquilo pareciam gnomos, e bastante confusa por ter fotografado aquilo dias antes da estranha morte da estrela daquele trabalho, a jornalista então teve a ideia e a iniciativa de investigar a história do prédio onde ocorreram os fatos e a morte de Clementine. Perguntando aos vizinhos, ela soube que a ex-moradora do local inesperadamente havia deixado o prédio e também ouviu os rumores sobre os barulhos e gritos misteriosos. Sabendo se tratar de Albert, a ex-moradora, a jornalista descobriu seu paradeiro em Rausch e a procurou. Albert aceitou conversar com Leonora e a recebeu em sua mansão. Durante a conversa, Albert perguntou se Leonora acreditava em doentes e ela disse que não. Mesmo assim, Albert lhe contou uma lenda muito antiga da Catalunha que diz que nas florestas dos Pirineus vivem alguns pequenos seres que dormem nos cogumelos. Esses globins, como são conhecidas essas criaturas, são geralmente verdes e se assemelham a duendes. Eles podem ser muito úteis, podem ajudar as pessoas nos seus trabalhos ou tarefas diárias, mas se forem chateados, podem ser os mais travessos e não têm limites. Eles fazem parte do folclore nórdico e nas lendas vivem fazendo brincadeiras de mau gosto. Inclusive, seus atos teriam tornado alguns locais inabitáveis. Os globins foram cientificamente associados aos efeitos alucinógenos dos cogumelos, mas outros dizem que eles realmente existem. A senhora Albert disse que esses seres moravam no castelo e que ela conviveu com eles. Contou que no início viviam em paz, que eles colaboravam com os servos, ajudavam nas tarefas. Porém, um dia, um dos goblins havia tentado tirar proveito de uma de suas empregadas, que teve uma reação ruim e despertou a fúria do ser. Então, um dos mucamos o pegou e jogou na parede. O ser ficou ainda mais enfurecido, e daquele dia em diante teria começado o pesadelo. Albert disse que não apenas vivia em uma bagunça, com as louças caindo e móveis fora do lugar, como também as pernas das cadeiras e das mesas eram cortadas e as facas voavam, colocando em risco a vida dela e dos poucos empregados que ainda permaneciam ali. Cansada e com medo, Albert decidiu sair do prédio e se instalar em seu pacífico campo de Rausch. Ela e seus criados nunca contaram a história, e mesmo sabendo que os vizinhos ouviam os gritos de pavor e até mesmo reclamavam do barulho, ela sabia que se contasse, eles não acreditariam e certamente a chamariam de louca.
Albert disse ter certeza de que foram os duendes que empurraram Clementine da janela do último andar. Ela explicou que os duendes vieram junto com os móveis e plantas da Catalunha e que conseguiu escapar deles ao se mudar de lá, mas que certamente eles continuavam ocupando o último andar do prédio. Após a conversa, Albert teria feito Eleonora jurar que jamais contaria a história, para que ninguém pensasse que a rica dama, dona de tantas posses, pudesse não estar em seu perfeito juízo. Eleonora então retornou a Buenos Aires e, além dessa antiga lenda que, obviamente, ela não acreditava, não conseguiu descobrir nada de novo e abandonou a investigação. Algum tempo depois, Eleonora teria contado essa história. Foi assim que o mistério de Clementine alimentou a lenda da torre. Alguns dizem que, quando fotografados, os goblins ficaram tão zangados que não deixaram uma pintora terminar sua obra. Eles escondiam os materiais de pintura, confundiam os elementos da obra e às vezes até manchavam a tela. A frustração de não conseguir finalizar uma obra de tantos anos foi tão grande que, sem pensar, ela se jogou da janela. Outros dão uma versão mais macabra. Dizem que esses seres têm raiva das mulheres bonitas, porque eles as desejam, mas por elas serem tão grandes, eles não podem tê-las. Dessa forma, qualquer mal-entendido com alguma mulher pode ser fatal. E devido ao ressentimento dos duendes em relação àquela criada, eles teriam feito todas aquelas coisas. Porém, Albert foi embora levando a criada, e a jovem Clementine se mudou para lá. Os duendes, então, com ainda mais raiva por terem sido abandonados e somado ao fato de terem sido fotografados, o que, segundo as lendas, os irritaria profundamente, teriam se vingado, empurrando Clementine pela janela, ou no mínimo instigado, cometendo atos que contribuíram para a sua morte. Essas teorias, obviamente, nunca puderam ser provadas, mas fizeram com que a história se espalhasse e permanecesse até hoje. Dizem que os vizinhos sempre relataram ouvir gritos de pavor, batidas e móveis sendo empurrados, e que após a morte de Clementine também passaram a ouvir à noite o que parece ser uma pessoa nos degraus que dão acesso à torre. Eles também contam que desaparecem coisas, algumas nunca mais aparecem, outras são encontradas tempo depois em algum outro lugar. Outra curiosidade é que a tal pintura inacabada de Clementine desapareceu no fatídico dia de sua morte. E segundo a lenda, os passos ouvidos na torre são o do seu fantasma, recriando seu trajeto rotineiro em busca de sua obra inacabada. Contam ainda que a única maneira de acabar com a maldição e dar a paz à alma de Clementine é encontrando a sua pintura perdida e fazendo um desenho final. Só então a agonia do fantasma terminará. Dizem que até hoje os duendes continuam assustando os habitantes do prédio, e é possível ouvir barulhos e até mesmo os passos do fantasma de Clementine. E aí, o que você acha que aconteceu? Deixe a sua opinião nos comentários e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Só assim eu vou poder ver que vocês estão gostando e trazer mais vídeos. É isso por hoje, muito obrigada, fiquem com Deus.